Boa tarde a todos. Só aguardando os participantes entrarem. Ok, já que o número de participantes estabilizou, nós vamos, então, iniciar o webinar, agradecendo a todos pela oportunidade. Nós somos o Leaks Attorneys e vamos falar hoje sobre a retrospectiva da Lei Europeia de Proteção de Dados, ou Regulamento Europeu de Proteção de Dados, GDPR, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, embora o nosso webinar ele seja focado na questão do enforcement, ou seja, na questão da aplicabilidade das leis, na questão na coibição das violações praticadas, tanto no Brasil quanto nos países europeus em que prevalece o âmbito da GDPR. Seremos 3 palestrantes, eu, Alexandre Dalmasso, meu colega Flávio Buzanovski e o meu colega Paulo Roberto Garrido. Vamos iniciar, então, aqui o nosso webinar. Rapidamente, falando sobre o Leaks Attorneys. O Leaks Attorneys ele tem diversas áreas de atuação: antitrust, arbitragem, contencioso civil e comercial, competição, compliance, contratos, direito autoral, segurança digital, proteção de dados, relações governamentais, life science, mídia e entretenimento, marcas e patentes, proteção de cultivares, regulatório, software, contencioso estratégico, telecom e internet das coisas e segredos industriais. O escritório ele tem diversas premiações ao longo dos últimos anos por diversas certificadoras internacionais que classificam de forma bastante satisfatória a atuação do escritório em benefício de seus clientes. A nossa equipe ela é formada por 18 sócios, um time de advogados, estagiários, staff administrativo, 10 líderes de patentes e 65 pessoas num time multidisciplinar, contando com contadores, engenheiros de diversas áreas, bioquímicos, farmacêuticos, enfim, diversas especialidades que ajudam ao grupo jurídico quando há necessidade de algum entendimento específico em uma determinada área, como na área de telecomunicações, na área de maquinários, na área de saúde e por aí vai. Somos um pouco mais de 300 colaboradores, 300 membros em 5 escritórios. Esses escritórios ficam situados em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Tóquio, no Japão. Aqui estão os 18 sócios do Leaks atualmente, contando, inclusive, com um ex-embaixador e 2 ex-desembargadores de tribunais regionais federais. O Leaks atualmente é o maior escritório de contencioso de patentes do Brasil, aproximadamente pouco mais de 2.600 casos desde 2011, e com 93% de êxito nos julgamentos a que ele acaba litigando. O escritório possui especialistas, mestres e doutores em diversos segmentos, possuindo bastante know-how para poder fazer a defesa dos interesses dos clientes que o buscam. Temos um incentivo à educação continuada, em que diversos membros do escritório acabam fazendo LLMs, formações em universidades internacionais.
Aqui é a sede do quartel-general do Lix, que fica no Rio de Janeiro. E, finalmente, vamos falar agora, a partir desse slide, do nosso tema, que é falar da GDPR e da LGPD, ainda que voltado no ano de 2023, não há como iniciar sem falar um pouquinho da história dessas duas leis. A GDPR ela foi sancionada em 25 de maio de 2016 e ela teve um período de vacatio legis de 2 anos, né? Ou seja, o intervalo entre a sanção da lei, né? Quer dizer, desculpa, o intervalo entre a publicação da lei e a data em que ela entrou em vigor foi de 2 anos. Ela entrou em vigor em 2018, mesmo ano, enfim, da publicação da LGPD. Então, a lei europeia entrava em vigor quando a LGPD estava sendo publicada no Brasil. A LGPD já teve uma situação tanto quanto mais complicada que a GDPR, não é? Por quê? Porque ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, mas depois sobreveio uma medida provisória que se transformou, né, foi convertida em uma lei, né, e com isso tudo, a vigência da LGPD foi sendo alterada ao longo do tempo, tá? E ela começou a viger efetivamente a partir de setembro de 2020. Tá? E enquanto que as penalidades, né, ainda foram mais postergadas para agosto de 2021. Tá? Então, ou seja, a vigência da LGPD ela sofreu diversas alterações em função, né, de outras leis em sentido amplo, medida provisória e lei, que acabou postergando essa vigência da LGPD e criou até uma certa insegurança jurídica, porque, enfim, não se sabia efetivamente, né, a data em que a LGPD estaria em vigor. Mas o fato é que a LGPD foi criada, né, num ambiente em que existia uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que na época ainda era, né, um órgão público subordinado à Presidência da República, né, e até que a NPD, né, foi realmente criada como uma autarquia, né, e como autarquia, né, sendo uma entidade da administração pública indireta, ela passa a ter, né, uma independência maior, né, dos seus membros, da sua atuação, né, que não fica subordinada à presidência da República, ela fica vinculada à presidência da República. Com relação às bases legais da GDPR e da LGPD, se nós examinarmos entre uma e outra, elas são bases legais muito parecidas, tá? Muito parecidas. Embora a GDPR tenha 6 bases legais e a LGPD tenha 10 bases legais, né? As 6 bases legais da GDPR elas estão incluídas nas bases legais da LGPD. E o que houve na LGPD para haver essa mudança, nesse aumento de bases legais, é que houve um lobby muito grande de determinados setores da sociedade, né, como, por exemplo, as instituições financeiras, não é? E que acabou gerando, como exemplo, a base legal número 10 aqui da LGPD, que trata da proteção do crédito, né? Ou seja, a proteção do crédito, né, que seria feita supostamente por bancos financeiros, instituições financeiras em geral, né, ela seria uma base legal para justificar aquele tratamento de dados sem haver a necessidade do consentimento do titular ou de qualquer outra base que assim o justificasse. Então, nós temos aqui 4 bases legais na LGPD, que é a número 4, a número 6, a número 8 e a número 10, que efetivamente são bases legais que existem apenas na LGPD. Ou seja, qualquer situação que, no âmbito da LGPD no Brasil, fosse justificada numa dessas 4 bases legais, na GDPR, ela teria que ser migrada para uma outra base legal ali da GDPR. Então, ou seja, na GDPR não seria possível fundamentar o tratamento daqueles dados pessoais
com base na realização de estudos por órgão de pesquisa, né, sempre garantida sempre que possível ali, a anonimização dos dados pessoais. Não seria possível, né, justificar ali, com base legal, o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Não seria possível utilizar a tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, e nem, efetivamente, a proteção do crédito. Vamos passar aqui agora para dados estatísticos da GDPR, que é a lei europeia, e em 2023 eu convido o meu colega Paulo Garrido, então, para continuar com a explanação. Por favor, Paulo. Obrigado, Márcio. Esses dados eles são relativos a todas as punições de condutas do ano de 2023 na Europa. E, para início de explanação, as condutas que foram mais vezes apareceram com punições nesse ano foi a não conformidade com os princípios gerais de tratamento de dados e as bases legais insuficientes para o tratamento de dados. A discrepância do número desses dados ele é muito puxado pela Espanha. A Espanha sozinha teve 61 punições a empresas por não conformidade com os princípios gerais de tratamento de dados e 44 por bases legais insuficientes de tratamento de dados. Se você excluísse esse ponto fora da curva da Espanha, teria um equilíbrio muito maior nas estatísticas das condutas punidas durante esse ano. Pode passar para o próximo. Claro. Aqui a gente tem os dados por país, o número de punições por país, e aqui dá para entender bem o porquê que a Espanha foi tão fora da curva aquelas condutas. A Espanha sozinha respondeu esse ano por 53,5% das infrações da Europa inteira. Para ter uma ideia de grandiosidade disso, a Itália e a Romênia, que foram a segunda e terceira, juntas responderam por 27,3%, e o resto da Europa inteira junta respondeu só por 19,2% de todas as infrações desse ano. E a gente vai entrar num raio-x um pouco mais detalhado desses 3 primeiros países. E começando pela Espanha, que foi o primeiro lugar, a gente vê que apesar da quantidade grande de punições que ela teve, o valor médio das multas ele é baixo comparado com os demais países. Então, a Espanha está punindo muitas empresas, mas com um valor baixo. A maior multa que eles tiveram foi para a GSMA, que foi no valor de 200 mil euros. E mais uma informação que a gente consegue aferir pelos dados é que um setor que está sendo bastante visado na Espanha é o setor de telecomunicações. E isso acontece muito por causa do uso indiscriminado de telemarketing na Espanha. A autoridade espanhola, esse ano, ela tem feito um trabalho muito grande para tentar diminuir esse telemarketing abusivo que está acontecendo lá. Na Itália, a gente já vê que a situação muda um pouco. O valor médio das multas italianas é um dos maiores da Europa. Ele também tem a maior soma de multas em 2003. E, tirando pela multa da Meta na Irlanda, ele soma a maior multa individual também na Europa. Que, apesar de não ter um foco de setorização a ser punida, coincidentemente, a maior multa também foi para o setor da telecom na Itália. Por fim, a Romênia ele é um ponto fora da curva porque ele não tem um setor de foco. O valor médio de multas dele é um dos menores da Europa, o valor médio de 5 mil euros, 5.200 euros por multa. A soma das multas também não se compara com os outros países. E a maior multa dele foi de 70 mil euros, não chega nem perto das somas dos outros países da Europa.
Aqui a gente tem o top 10 de multas aplicadas no ano de 2023 e disparado, a Meta foi a que teve a maior multa sofrida, na casa de quase 1,6 bilhão na Irlanda. Ela puxou completamente fora da curva no... Pode passar para o próximo slide? Excluindo ela desse gráfico, fica um pouco mais equilibrado as somas das multas aí, principalmente na França, com a critério de 40 milhões, não chegam a ser algo tão aquém do esperado. A Meta foi realmente um ponto completamente fora de curva. Passamos, então, para o Flávio Buzanovski. Obrigado, Paulo. Flávio, por gentileza. Obrigado, Dalmaço. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de forma detalhada sobre os casos em si, né? A gente fez um overview das estatísticas, de quantas penalidades foram aplicadas, os valores, né? E agora a gente vai olhar um pouco mais de perto para casos concretos. Aqui a gente separou alguns casos que foram relevantes, esses casos são todos da Europa, mas a gente entende que muitos desses casos são situações recorrentes, que podem também acontecer aqui no Brasil. Então, analisando as mais de 300 penalidades que foram aplicadas na Europa esse ano, a gente separou alguns casos, foram 14, que nos parece que podem trazer uma indicação do que está por vir aqui para o Brasil em breve. O primeiro caso, ele aconteceu na Suécia, envolvendo a empresa chamada Bonnier News. Essa empresa é uma empresa de mídia e entretenimento, e basicamente essa empresa fazia uma espécie de profiling dos consumidores, dos usuários desse serviço, né, dos visitantes desse portal, utilizando os dados de histórico de navegação e também de compras desses usuários, mas também dados que eram adquiridos de terceiros. Então, essa empresa criou uma base de dados perfilando todos esses usuários, sem o conhecimento dessas pessoas, e utilizava essa base de dados para fazer marketing direto para esses usuários. Então, a empresa fornecia ali, oferecia produtos e serviços, inclusive por correspondências postais, mas também por e-mail, né? Oferecendo seus produtos e serviços com base nesses dados que eram coletados de várias formas. Muitos desses usuários, desses titulares envolvidos, sequer sabiam que estavam tendo seus dados utilizados para essa finalidade, porque eles nunca foram comunicados, eles nunca foram questionados se estariam de acordo com essa prática. A empresa utilizava como base legal o legítimo interesse, ou seja, ela entendia que ela poderia fazer aquela atividade existindo um interesse legítimo comercial ali que justificasse aquela atuação, o uso desses dados para fins de marketing. E foi iniciada, então, uma investigação e a autoridade sueca de proteção de dados entendeu que, apesar dessa empresa ter feito uma série de testes de balanceamento, né, avaliando os riscos envolvidos, e que esses testes tinham concluído que os interesses da empresa eram legítimos e que não prejudicariam os titulares, ainda assim a autoridade entendeu que esses titulares não tinham expectativa, eles não esperavam que a empresa iria utilizar os dados deles dessa forma. Afinal, se você está navegando em um site, você não espera necessariamente que a empresa detentora que gerencia esse site vai criar uma espécie de perfil comportamental para te oferecer produtos e serviços. A autoridade, então, entendeu que essa prática era abusiva, que era muito intrusiva ali na privacidade dos usuários, né? E que essa empresa não poderia fazer isso sem o consentimento, sem uma autorização do titular. Então, esse é um caso básico, assim, que com certeza acontece bastante, de conflito entre bases legais, consentimento ou legítimo interesse. A gente sabe que às vezes existe uma linha tênue na hora de definir qual base legal vai justificar. Nesse caso, a empresa utilizou o legítimo interesse, mas a autoridade entendeu que o legítimo interesse não poderia ser utilizado nesse caso, que o correto seria coletar o consentimento dos titulares envolvidos, o que não foi feito, e por isso a autoridade gerou essa penalidade, essa multa de 1.100.000 euros
contra essa empresa. Bom, seguindo o próximo caso, se você puder passar, Dalmaço. O próximo caso é da Itália, a empresa TIM, empresa de telefonia, que está presente aqui no Brasil também, é uma empresa italiana, né? E como o Paulo estava comentando, não é só no Brasil que a gente tem bastante problema com telemarketing, lá na Europa isso também é um problema grande. E esse caso ele trata justamente disso. Parece que a TIM lá na Itália estava fazendo um telemarketing muito pesado com os clientes, né, com os usuários do serviço, um telemarketing não autorizado, digamos assim. Essa prática gerou uma série de reclamações por esses usuários, né? Eles reclamaram perante a TIM, mas também perante a Autoridade de Proteção de Dados italiana, então fica a dica, é algo que a gente pode fazer aqui no Brasil também, se for o caso. E a autoridade, então, gerou um procedimento, uma investigação sobre a prática adotada pela TIM. Durante a investigação, a autoridade conseguiu apurar que muitos dos consumidores que eram contactados pela TIM, eles inclusive eram cadastrados em listas de exclusão, aquelas listas de não perturbe. Então eram pessoas que ativamente tinham pedido para não serem incomodadas, né? Tinham pedido para serem removidas das listas de contato de telemarketing, mas a TIM teria passado por cima desse pedido, dessa solicitação dos titulares. Esses titulares também nunca forneceram um consentimento ou uma autorização para fins de marketing, então a autoridade entendeu que esse telemarketing estava sendo abusivo. Além disso, durante a investigação, a autoridade identificou também que a TIM não respondeu adequadamente às solicitações de titulares, né? Assim como a gente tem o direito aqui no Brasil. Lá na Europa, o titular também tem uma série de direitos que podem ser exercidos através de solicitação. Então, o titular tem direito a obter informação sobre o uso dos seus dados, pode se opor em determinadas situações, ele pode pedir a portabilidade, enfim, uma série de direitos. E parece que a TIM não estava possibilitando que esses titulares exercessem esses direitos de forma adequada. Outro ponto que foi identificado durante a investigação foi que a TIM não informou adequadamente os titulares sobre o que estava sendo feito com os dados deles. Então, por essa prática, a TIM teria descumprido o dever de informação, é um princípio, tanto na LGPD quanto na GDPR. Por fim, outro ponto que foi identificado pela autoridade foi que parece que a TIM não investigou e não resolveu adequadamente o incidente de segurança da informação envolvendo dados de clientes. Então, nesse caso aqui, uma prática indevida, né, o telemarketing gerou uma investigação que identificou uma série de pontos problemáticos em questão de proteção de dados, né? E todos esses pontos somados geraram essa penalidade de mais de 7 milhões de euros contra a TIM, lá na Itália. Bom, seguindo, o próximo caso, ele aconteceu na Alemanha, é um banco chamado Deutsche Credit Bank. Esse caso também é muito interessante e ele poderia muito bem acontecer aqui no Brasil. Inclusive deve acontecer, enfim, com várias pessoas, o que esse cidadão passou aqui. Um cidadão, um cliente desse banco, ele pediu para o banco para criar um cartão de crédito novo, ele então solicitou um cartão de crédito e esse cartão de crédito foi negado com base em uma decisão automatizada. O que foi isso? Através dos seus algoritmos, através dos seus sistemas, o banco recebeu a solicitação de crédito do cliente e através das análises feitas de forma automatizada por esses sistemas e algoritmos, o banco entendeu que esse cliente não merecia o crédito pleiteado. Então negou, sem ter a participação efetiva de uma pessoa humana, né? Sem ter uma revisão de alguém avaliando ali se o cliente atendia os critérios para receber o crédito ou não. O cliente, né, ficou bem aborrecido com essa situação, principalmente porque ele tinha um bom histórico de crédito, ele tinha rendimentos altos. Então, ele questionou o banco, ele queria entender o que aconteceu, por que a solicitação dele foi rejeitada. Assim como lá na Europa, aqui no Brasil a gente também tem esse direito. Todos os titulares de dados têm o direito de pedir explicações, esclarecimentos sobre decisões automatizadas que afetem o seu dia a dia. Então, nesse caso aqui foi crédito, mas a gente tem também muitas decisões automatizadas
para seleção de emprego, por exemplo, seleção de aluguel de imóveis. Todas essas decisões, quando elas são tomadas exclusivamente com base em algoritmos e sem a participação de uma pessoa revisando aquela decisão, elas são passíveis de pedidos de revisão. Esse é um direito, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Esse cliente, então, pediu explicação, né? Ele queria entender o que levou à rejeição do crédito, e o banco deveria ter fornecido ali pelo menos algumas explicações. O valor do seu... você atrasa suas contas, você não tem um rendimento tão alto, enfim. Ele deveria ter minimamente explicitado quais critérios levaram àquela decisão. Mas, apesar de ter esse dever, o banco recusou essa solicitação, né? Não forneceu as informações solicitadas pelo cliente, e isso, inclusive, impossibilitou que o cliente questionasse a decisão, né? Ele tinha interesse ali de questionar, de recorrer da decisão que negou o crédito, mas ele sequer tinha elementos para questionar, porque ele não sabia por que a solicitação dele foi rejeitada. Enfim, esse caso concreto gerou uma investigação pela Autoridade de Proteção de Dados de Berlim, e a autoridade entendeu que a empresa violou o dever de informação de forma transparente com relação a esse cliente, com relação a esse usuário. A empresa ela tem o dever de informar e tem o dever de prestar esses esclarecimentos com relação às decisões automatizadas e não fez isso. Então, a autoridade entendeu que isso teria sido uma violação e aplicou essa multa de 300 mil euros para esse banco alemão. Bom, próximo. Desculpe, só fazer um comentário Claro. no caso, que é muito interessante chamar a atenção que aqui foi uma penalidade de 300 mil euros por uma única violação. Porque geralmente as penalidades elas são altas porque existe um número razoável de titulares de dados ou de violações diferentes. Aqui foi uma única violação por um único titular, para você ver como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lá, alemã, como ela vê isso, vê a gravidade dessa situação de decisões automatizadas prejudicando direitos de titulares de dados, né? Exato, Dalmacio. No caso anterior, por exemplo, da TIM, isso envolveu milhares de reclamações de usuários, né, que estavam sendo impactados pelo telemarketing, e esse daqui foi um único cidadão, um único cliente que teve o direito dele prejudicado por essa decisão automatizada, que mostra como que a autoridade está entendendo isso como um caso problemático. Sem dúvida. Bom, passando então para o quarto caso, é um caso da Hungria. Esse caso ele é bem curioso, acho que faltou ali uma análise de razoabilidade na hora de desenvolver uma nova funcionalidade dentro do processo que estava sendo utilizado. A empresa envolvida é a Audi, é uma rede de supermercados húngara, e assim como aqui no Brasil, os vendedores de produtos alcoólicos, né, de bebidas alcoólicas, têm que verificar a identidade do comprador, né, para ter certeza que a pessoa é maior de idade. E essa rede de supermercados resolveu mudar esse processo. Ao invés de só analisar e olhar o documento de identidade do comprador, eles passaram a exigir que os compradores fornecessem exatamente a data de nascimento para verificar se essa pessoa é maior de idade ou não. Qual que é o problema disso? Inicialmente não tem problema, mas do jeito que o supermercado fez não foi a melhor forma. Eles coletavam essa data de nascimento e jogavam em um sistema. O sistema calculava de forma automática se essa pessoa era maior de idade ou menor de idade. Inclusive armazenava esses dados por 180 dias. Então, ao invés de simplesmente olhar a data de nascimento em um documento, eles criaram um registro que era armazenado por 180 dias, que tinha como único propósito simplificar a vida do atendente, simplificar a vida do caixa. Ao invés de gastar, não sei, 10, 15 segundos para fazer uma conta de cabeça e identificar se o cliente era maior de idade, ele jogava essa informação no sistema, o sistema calculava praticamente instantaneamente, mas como lado negativo deixava tudo isso armazenado. A coleta desses dados, então, ele facilita bastante o trabalho do caixa, né? Mas não era algo efetivamente necessário. E, por outro lado, esses dados ficavam armazenados ali por um tempo desnecessário que poderia prejudicar os titulares envolvidos, né? Afinal de contas, a empresa estava, de certa forma, criando um registro sobre essas compras.
Enfim, uma série de consumidores reclamaram dessa prática perante o próprio supermercado, mas também perante as autoridades. Inclusive, em uma dessas reclamações, o cliente, o consumidor, parece que era um pouco mais esclarecido com relação à legislação de proteção de dados e questionou diretamente o supermercado: vem cá, qual que é a base legal que autoriza o tratamento desses dados? E a pessoa que estava lá não soube responder. Não sei se foi um caixa, um gerente, mas, enfim, fato é que o supermercado, representado pelo funcionário, não soube responder por que coletava aquela informação. Por que ao invés de só olhar, eles estavam registrando em um sistema essa data de nascimento dos usuários. Enfim, como eu disse, essa prática gerou uma série de reclamações, e a Autoridade de Proteção de Dados húngara entendeu que a coleta desses dados era excessiva e que, inclusive, o supermercado nem tinha controle absoluto sobre essa prática, porque ele sequer sabia qual base legal justificava a utilização dessas informações. Então, aplicou também essa penalidade de 250 mil euros, 253 mil euros. Bom, o próximo caso é na França. A autoridade francesa é uma das mais ativas aí, da Europa, né? E esse caso é bem interessante também, que envolveu uma empresa de aluguel de scooters elétricas. Os clientes dessa empresa alugam a scooter, a motinha elétrica, por um curto período de tempo, tá? Não é um aluguel de dias, de meses, é um aluguel temporário, periódico. E quando os clientes alugavam esse veículo, a empresa mantinha ali um controle da geolocalização desse usuário em tempo real e mantinha esse histórico armazenado. Então, todos os usuários, todos os clientes que alugavam o veículo por essa empresa, por esse aplicativo, tinham sua localização rastreada em tempo real e, inclusive, armazenada nos sistemas da empresa. A empresa utilizava esses dados para tratar infrações de trânsito, consultar reclamações, atender usuários em caso de acidente e também em alguns casos de roubo. Então, de fato, até existia uma finalidade ali para o uso dessas informações. Mas quando esse caso foi submetido à autoridade francesa, a autoridade entendeu que essas finalidades não justificavam o rastreamento dessa geolocalização de forma permanente, que essa prática era muito intrusiva com o cliente. Imagina, você aluga um veículo e a empresa que te fornece esse veículo sabe exatamente onde você está, em qual momento do dia, e consegue acessar e manter esse histórico. A autoridade entendeu que isso era muito intrusivo na vida privada, na privacidade desses clientes, desses usuários, que a empresa poderia, inclusive, fornecer o mesmo serviço sem monitorar a geolocalização dos clientes de forma permanente. Poderia fazer de forma mais temporária ou de uma forma menos intrusiva, e que o jeito que essa empresa adotou para rastrear essas informações era abusivo e que violava o princípio da minimização dos dados, ou seja, ela poderia atingir o mesmo resultado coletando menos informações. Enfim, todo esse caso, a investigação da autoridade francesa concluiu, então, por essas violações e aplicou a penalidade de 125 mil euros dessa empresa chamada Citycut, na verdade. Bom, passando para o próximo caso, aqui é uma questão de definição dos papéis das partes. Esse caso tem alguns detalhes, né, da parte prática, operacional, né, mas envolve basicamente duas empresas. A Autostrade, ou a SPI, que é a sigla que eles chamam lá, né, é a concessionária que gerencia rodovias lá na Itália, e uma empresa que desenvolveu um aplicativo chamado Free2X. Esse aplicativo, ele auxilia cidadãos italianos a pedir reembolso de valores pagos a título de pedágio para a SPI, quando eles se atrasam utilizando essa rodovia, né, essas rodovias que são gerenciadas pela SPI, e esse atraso se dá em decorrência de alguma manutenção ou de algum serviço que está sendo executado ali na rodovia. Então, parece que os cidadãos italianos têm esse direito, né? Sempre que eles pegam uma rodovia gerenciada pela SPI e tem algum atraso, engarrafamento, ou eles demoram mais do que o esperado, porque está acontecendo algum serviço de manutenção ou alguma obra na rodovia, a SPI fornece um reembolso
pelo valor do pedágio. E esse reembolso é fornecido através do uso desse aplicativo chamado Free2X. Enfim, o usuário, então, se cadastra, né, nesse aplicativo, ele fornece ali algumas informações, pede o reembolso, e a Free2X compartilha todos esses dados com a SPI. O problema dessa relação é que as partes não souberam delimitar, não souberam definir muito bem os seus respectivos papéis. A ASPI, ela entendia que ela era uma operadora dos dados, e inclusive fornecia essa informação nos avisos de privacidade que eram disponíveis aos clientes e também no contrato com a Free2X. E a autoridade de proteção de dados italiana, avaliando essa questão, avaliando o caso concreto, entendeu que não, a SPI, na verdade, era uma controladora, porque ela, na verdade, definia as finalidades de uso dos dados, como os dados seriam utilizados, inclusive pela Free2X. Então, nesse caso, a relação seria inversa. A SPI seria controladora, a Free2X seria operadora, e que, ao definir de forma inadequada esses papéis das partes, a SPI acabou fornecendo informações equivocadas, inadequadas aos titulares nos avisos de privacidade. Então, isso levou a autoridade italiana a aplicar essa multa de 1 milhão de euros para a SPI. Bom, partindo para o próximo caso, aqui é um caso da Irlanda. A autoridade irlandesa também é superativa, inclusive foi responsável por essa multa da Meta, que o Paulo estava falando agora há pouco, né? Foi a maior de todos os tempos. Mas esse caso específico aqui é um caso de ataque cibernético, né? Um ransomware. Também é algo, infelizmente, super comum, que pode acontecer aqui no Brasil também, enfim, com várias empresas. E essa empresa chamada Centric Saúde, Centric Health, né, no caso, foi vítima de um ransomware, teve alguns dados pessoais afetados, né, dados pessoais de aproximadamente 70 mil pessoas. Apesar de ser uma empresa de saúde, não teve indícios de que os dados de saúde dos titulares foram afetados também, o que atenuou, digamos assim, o caso. Mas ainda assim, desses 70 mil dados, desses 70 mil titulares envolvidos, né, 2.500 tiveram seus dados apagados de forma permanente, sem backup, e perderam todas essas informações que estavam registradas aí nos sistemas da Centric. Isso é uma violação da segurança da informação, é um incidente de segurança da informação, e ao avaliar o caso, a autoridade irlandesa entendeu que esse estabelecimento de saúde não implementou as medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais, que os sistemas dessa empresa não estavam protegidos de forma a evitar o ataque ou minimamente dificultar esse ataque. Na verdade, as configurações facilitaram esse ataque, e por isso a autoridade entendeu que essa empresa não adotou as medidas técnicas e organizacionais adequadas, gerando essa multa de 460 mil euros. Obrigado, Flávio. Eu, então, continuo com o caso número 8, e só, enfim, salientando que nós tentamos buscar os casos mais curiosos e mais relevantes para trazer ao conhecimento de vocês, e adiantando algo que hoje já acontece na Europa, né? E como muito bem falou o Flávio, né, isso pode acontecer amanhã aqui no Brasil, tá? Porque são situações análogas e que podem ser muito bem enquadradas na nossa LGPD. Nós vamos falar agora da Edscom, que é uma empresa italiana, que esse caso ele é muito interessante, porque trata de algo que no Brasil ainda é uma novidade, mas é hoje a bola da vez na GDPR, é a bola da vez na Europa, chamado de dark patterns, tá? Significa padrões obscuros. Tá? O que são padrões obscuros? São práticas, tá, que são desenvolvidas e que não violam necessariamente a lei, mas que são práticas não aceitáveis. Tá? Então, ou seja, as autoridades nacionais de proteção de dados começam a olhar na Europa para certas práticas que, apesar da lei não coibir,
elas não podem ser aceitáveis. É muito provável que, em muito pouco tempo, nós tenhamos uma regulamentação dessas dark patterns, ou padrões obscuros. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Exemplo, alguém pede o seu consentimento, tá? E na hora de colocar lá sim, ele coloca um sim todo colorido em 3D e coloca um não em preto e branco, tá? De forma que você seja inclinado a clicar no sim. Isso é um exemplo de padrões obscuros. Outro exemplo, tá? É aquela chamada... Estou tentando buscar o termo adequado aqui em português, mas seria algo do tipo, né, é só hoje. Tá? Ou seja, vem comprar porque a minha promoção só dura hoje. Tá? E você é inclinado a fazer a compra ou aceitar a promoção porque é só hoje. Mas aí amanhã você vai na loja e ela continua com a mesma promoção. Tá? Ou seja, ela faz uma limitação, tá? Seria algo como a gente vê em alguns sites de compra, inclusive, né, sites fora do país, em que ele coloca lá, quando você clica que quer fazer aquela compra, que aquele preço vai durar 5 minutos. Tá? E quando você está lá no site, o tempo vai caindo. Tá? Então, se você não fizer a compra dentro dos 5 minutos, ele não garante mais aquele preço. Tá? Só que passa os 5 minutos, depois você entra lá e está de novo aquele preço. Tá? Então, ou seja, isso é exemplo, tá, de padrão obscuro. Vou dar um terceiro exemplo de padrão obscuro. Tá? Você entra dentro de um determinado site onde tem uma mercadoria e quando você vai olhar, existem alguns depoimentos sobre aquela mercadoria. Tá? E as pessoas falando maravilhas daquela mercadoria. Só que são depoimentos fraudulentos. São pessoas que nunca compraram aquela mercadoria, não é? Mas se coloca o nome lá de João das Couves, com determinado elogio à mercadoria, né? E o usuário, né? Ele é ludibriado por aquele tipo de promoção, né? Que não condiz com a realidade. É outro tipo de padrão obscuro. Tá? Aqui, nesse caso específico, né, nós tivemos uma coleta de dados por parte dessa empresa, né, logicamente para fins de atividades de marketing, e ela se utilizou de padrões obscuros, que pode ter sido, né, como esse botão do sim, o consentimento dessas pessoas, que são induzidas a conceder, né, ali o consentimento, né, por um padrão que é considerado um padrão que não deveria ocorrer. Né? Ou seja, os botões deveriam ter a mesma cor, de forma a não influenciar a decisão do usuário. E eu diria para vocês que, nesse tipo de situação, pode muito bem, né, trazer discussões aqui no Brasil. Vou citar um exemplo, caso das farmácias. Né? Quando você vai comprar um medicamento. Né? Quando você vai comprar um medicamento, né, a farmácia te solicita o seu CPF. Você não é obrigado a dar o CPF. Né? Você dá se quiser. Mas se você quiser o desconto, você é obrigado a dar o CPF. Então, ou seja, não se pode dizer que seja livre, né, um conhecimento livre específico, se você, para receber um desconto, você precisa dar o CPF. Né? Esse tipo de prática, né, considerando que a farmácia ela vai te dar o desconto, só que ela vai ficar com os seus dados. Né? Vai ficar lá com o seu cadastro, né, o seu nome, seu CPF. Obviamente, no momento que você comprou medicamento X, né, ela vai saber que o CPF tal comprou medicamento X. Imaginem, né, o quanto essa farmácia tem de informação e o quanto ela pode ganhar com isso, né, com diversas empresas que podem utilizar esses dados, né, para fins, enfim, de otimizar a venda de seus produtos. Tá? Então, isso aqui pode ser considerado um exemplo de prática
que, ainda que não seja considerado ilícito, pode entrar dentro do conceito de dark patterns se, enfim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começar a olhar para esse tipo de questão. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos uma empresa chamada GSMA, não é? Que, na Espanha, ela passava a exigir, né, dados que não seriam necessários, né, dados em demasia, que não seriam necessários para o que ela precisava. Tá? Então, é a mesma coisa aqui no Brasil, por exemplo, que você exigir de uma pessoa CPF e exigir de uma pessoa RG. Né? Se você quer individualizar a pessoa, né? Vou dar o exemplo aqui, não posso dar exemplo do Flávio Buzanovski, porque Buzanovskis não devem ter muitos Flávios, né? Mas eu vou dar o exemplo do João da Silva. Né? Quantos João da Silva existem no Brasil? Né? Só que no momento em que você individualiza o João da Silva, né, através de um CPF, para que eu preciso do RG do João da Silva, se eu já sei que aquele CPF só é atribuível ao João da Silva? Tá? Então, ou seja, essa empresa na Espanha, né, por exigir dados além dos dados necessários, né, ela acabou sendo penalizada, mesmo porque ela sequer desenvolveu um relatório de impacto, não é, que pudesse justificar, não é, o porquê da coleta daqueles dados e o quão seguro aqueles dados estariam. Tá? Então, houve essa condenação de 200 mil euros. Vamos passar para o próximo caso, que é um caso na Croácia, né, em que foi imposta uma multa considerável aí de mais de 2 milhões de euros por uma agência de cobrança. Né? E essa agência de cobrança, na verdade, foram identificados alguns problemas na investigação que foi feita. Né? O primeiro deles, né, foi encontrado dados de 77.317 devedores num pendrive. Né? Algo absolutamente inseguro. Né? Isso poderia ter sido feito cópia e distribuído a diversas pessoas, né? E a própria agência de cobrança ela não conseguiu evidenciar que aquele pendrive não foi copiado por terceiros. Né? Então, esse foi o primeiro problema. Segundo problema foi a questão das bases legais. Né? Houve diversos tratamentos ali, né, que as informações, né, sobre as bases legais não eram adequadas, né, dentro lá da política dela, inclusive com relação à questão da finalidade daqueles tratamentos. Tá? Então, ou seja, esse texto incompleto na política dela levou também à majoração dessa penalidade. Um terceiro fato que foi identificado foi exatamente a falta de cláusulas contratuais adequadas com subcontratados. Né? Ou seja, ela compartilhava dados com subcontratados sem garantir ali a limitação de responsabilidade daqueles subcontratados em relação aos dados pessoais que ela acabava compartilhando, né? E a autoridade entendeu que, né, deveria haver, sim, uma proteção contratual para aqueles dados que fossem compartilhados com subcontratados. E, finalmente, foram identificadas deficiências ali na segurança da informação. Aliás, né, o Flávio chegou a trazer um caso desse, de deficiência na segurança da informação, e isso hoje é olhado com muita preocupação na Europa. Né? Na Europa, por exemplo, por causa da GDPR, hoje, uma invasão de um hacker, por exemplo, um ransomware, que foi o caso que o Flávio apresentou, em que entra um hacker, ele bloqueia o conteúdo e só libera mediante pagamento lá de um resgate, o que hoje as autoridades nacionais de proteção de dados europeias interpretam é que hoje login e senha
tá? Como medida afirmativa de defesa, não se prospera mais como defesa, tá? Ou seja, não basta hoje mais login e senha, tá? Então, você precisa ter outras medidas de segurança além de login e senha. Exemplo, né? Autenticação multifatorial, tá? Então, eu vou ter um autenticador da Microsoft ou do Google no meu celular e no momento que eu vou colocar o meu login e senha, né, eu sou obrigado também a autenticar, né, nesse autenticador. Esse é um exemplo de uma medida. Eu vou controlar, né, o acesso, né, através, por exemplo, de um registrador de acesso que vai dizer exatamente o que vai ser feito. Ou vou segmentar a minha rede, né, de forma que eu só possa ter acesso especificamente àquela aplicação. Ou seja, é necessário, não é, adotar outras medidas de segurança que não apenas login e senha. Vamos para o próximo caso e finalmente chegamos aqui na questão da meta, né, que foi tão falada aqui hoje, né, que resultou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Irlanda a multa de 1 bilhão e 200 milhões de euros. Né? E o caso aqui é muito interessante, que ele trata da questão do compartilhamento de dados de cidadãos europeus, né, com os Estados Unidos. Tá? E houve uma decisão do Tribunal Europeu, em 2020, em que isso, em razão desse cidadão austríaco chamado Schrems, o Tribunal Europeu ele chegou à conclusão que o Privacy Shield, que era um acordo que existia entre a Europa e os Estados Unidos, né, e só para a gente, enfim, não se alongar nesse acordo, era um acordo em que, se uma empresa quisesse participar do Privacy Shield, né, ela deveria se inscrever, se cadastrar na FTC, que é a Federal Trade Commission americana, né, e ela então passava a fazer parte desse acordo, podendo transferir esses dados, não é, da Europa, de cidadãos europeus, para os Estados Unidos, não é, de forma que ela estaria garantida de que ela não sofreria qualquer penalidade, já que ela supostamente garantiria a proteção desses dados dentro do âmbito desse acordo. Não é? E o que foi julgado pelo Tribunal Europeu nesse julgamento desse cidadão Schrems, que contestou isso, tá? Ao Tribunal Europeu ele chegou à conclusão que, devido a certas leis dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, essa Lei de Segurança Nacional, por exemplo, passaria, né, ela seria superior a qualquer outra lei. Né? E ela, então, sim, ela invadiria, ela violaria a proteção de dados pessoais. Tá? Então, em razão disso, o Privacy Shield ele passou a se tornar inválido pela Europa, e ele não seria mais capaz de garantir que os Estados Unidos pudessem conferir os mesmos direitos de proteção, enfim, existentes na Europa. Em razão disso, a meta foi penalizada em 1 bilhão e 200 milhões de euros, porque ela havia transferido com base no Privacy Shield, e isso, obviamente, deixou de ser aceito com essa decisão do Tribunal Europeu. Então, hoje existe uma grande discussão entre a Europa e os Estados Unidos de forma a como se vai garantir a mesma proteção aos dados pessoais que são garantidos na Europa, com essas leis que existem nos Estados Unidos, que são capazes de violar qualquer tipo de proteção, sob o argumento, por exemplo, da segurança nacional. Passamos para o próximo caso, que é um caso também na Irlanda, é um caso do WhatsApp, que também pertence à Meta, pertence à mesma companhia, e esse caso foi levantado por uma organização
austríaca, chamada None of Your Business, né? Não é da sua conta. E o que ela argumentou é que, né, o WhatsApp, ele de fato, né, ele criou lá uma política muito robusta, né, de privacidade, né, tentando realmente estabelecer ali todas as proteções aos dados pessoais do usuário, mas ele condicionou a utilização dos serviços dele, né, ao consentimento do usuário após ler aquela política, né? E o que a autoridade de proteção de dados da Irlanda chegou à conclusão é que, né, aquele condicionamento ao usar o serviço, né, ao aceitar aquela política de privacidade, né, não poderia ser considerado como um consentimento livre e esclarecido, né? Se você é obrigado, né, a aceitar determinada política para fazer algo, obviamente você não está dando um consentimento, né, livre e esclarecido. Então, ou seja, foi um consentimento coagido, né? Então, em razão disso, né, o WhatsApp ele foi condenado e foi obrigado a mudar essa prática hoje existente na Irlanda. Vamos avançar, porque o nosso horário já está no final. Temos ainda 2 casos, vou falar rapidamente. Esse na Suécia, do Spotify. Esse caso, não a Suécia condenou o Spotify em 4.900.000 euros, obviamente em razão da grande quantidade de usuários do Spotify, mas o problema é que ele não conseguiu evidenciar, não é, para a autoridade de proteção de dados da Suécia, né, onde eram a origem dos dados que ele coletava, não é, onde esses dados poderiam estar armazenados e com quem ele compartilhava esses dados, né? Por incrível que pareça, não é, o Spotify ele não conseguiu evidenciar isso, né? Então, ele coleta dados de usuários no mundo todo, fica lá num determinado banco de dados, né, não havia a designação da origem, não havia qualquer controle de com quem ele compartilhava e onde armazenava, né? Isso causou essa condenação do Spotify na Suécia, né, a essa multa de quase 5 milhões de euros. E, finalmente, vamos falar aqui desse último caso, da Criteo, na França, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na França, a CNIL, que acabou penalizando, né, a Criteo por causa do consentimento, não é, inicialmente dos cookies, né? Havia, né, ali vícios na questão do consentimento de cookies, justamente para rastrear, né, o perfil, né, de compra dali dos usuários. Esse foi o primeiro problema da Criteo. O segundo problema da Criteo foi com relação à definição de todas as finalidades para as quais deveria haver o tratamento de dados na sua política. Isso é muito importante. Existem diversas políticas de privacidade que não descrevem de forma adequada a finalidade para os quais os dados serão tratados, né? E existem diversas empresas que coletam dados pessoais para diversas finalidades, mas essas finalidades não são exauridas na política de privacidade. E, finalmente, o terceiro problema da Criteo na França, foi a questão de facilitar ao usuário, ele poder retirar o consentimento dele. Tá? Então, ou seja, não havia essa facilidade dele retirar o consentimento ou dele até solicitar a eliminação dos dados dele. Como era uma grande quantidade, de usuários, essa pena alcançou 40 milhões de euros, que foi, salvo engano, esse ano, não é, Paulo? A segunda maior penalidade atribuída no âmbito da GDPR. São esses casos que nós gostaríamos de trazer, e eu vou, então, passar agora para a reta final a palavra ao meu amigo Flávio Puzanovski. Flávio, por favor. Bom, pessoal, falando brevemente aqui do único caso, a única sanção que já foi aplicada pela NPD aqui no Brasil
por descumprimento da LGPD. Vou falar de forma bem breve, porque a gente já estourou aqui o nosso tempo, né? Mas, recentemente, algumas semanas atrás, a NPD anunciou que aplicou uma sanção a uma empresa chamada Telecol. Essa é a primeira sanção aplicada pela NPD por uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, até porque até alguns meses atrás a aplicação das penalidades estava suspensa, porque a NPD ainda não tinha finalizado o regulamento de dosimetria e aplicação das penalidades. Uma vez finalizado esse regulamento, a NPD finalizou o processo administrativo sancionador da Telecol e aplicou uma penalidade até considerada bem leve, mas seguindo todos os parâmetros, todos os padrões do regulamento de aplicação dessas penalidades. Bom, essa empresa chamada Telecol, ela é uma microempresa, para falar a verdade, microempreendedora individual, e ela oferecia uma base de dados de contatos para disparos em massa no WhatsApp. Essa empresa estava abordando políticos candidatos das eleições de 2020 e oferecia-lhe uma base de dados contendo mais de 130 milhões de eleitores, que a partir do momento que esse candidato comprasse essa base de dados, ele poderia disparar material publicitário, material, enfim, relacionado à campanha eleitoral para todos esses eleitores. Isso gerou uma denúncia do Ministério Público de São Paulo, né, que estava investigando esse caso, e denunciou o caso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD, então, instaurou um processo administrativo para investigar a situação, notificou a Telecol, e dentro do processo administrativo da NPD, a NPD fornece uma primeira chance da empresa se defender, né, prestar alguns esclarecimentos, antes desse processo administrativo se tornar um processo administrativo sancionador. Então, a NPD inicialmente fez esse contato com a Telecol, através de 2 contatos, para falar a verdade. A Telecol primeiro respondeu de uma forma muito simples, não respondeu nenhum dos questionamentos solicitados pela NPD, depois não respondeu a segunda solicitação, o que levou a NPD a efetivamente instaurar um processo administrativo sancionador para apurar a ocorrência de infrações à LGPD por parte dessa empresa. Na defesa desse processo administrativo, aí sim a Telecol apareceu com uma defesa um pouco mais detalhada, um pouco mais robusta. A empresa informou que esses dados eles são coletados da internet, de uma forma geral, de uma forma livre, digamos assim, né? E que por serem dados que estão disponíveis ao público, né, estão acessíveis para qualquer um, eles não precisavam ter uma base legal que justificava o tratamento dessas informações. A lógica da empresa é o seguinte: se eu consigo pegar na internet de uma forma que qualquer um consegue, eu não preciso nem ter base legal, inclusive eu posso comercializar essas informações. A NPD não concordou com isso, tá? A Telecol também informou que passou os dados do encarregado, que no final das contas era o empresário individual responsável pela empresa, né? Era uma empresa de uma pessoa só, então ele foi apontado como encarregado ali da empresa. E analisando todos os elementos, a NPD entendeu que a Telecol teria violado alguns dispositivos da legislação. O primeiro deles, o artigo 7º da LGPD, por realizar tratamento de dados sem ter uma base legal. Como eu disse, a Telecol se defendeu dizendo que por esses dados estarem disponíveis ao público, ela não precisava de uma base legal, e a NPD entendeu que não, que o artigo 7º exige uma base legal para qualquer atividade de tratamento de dados, inclusive quando os dados estiverem disponíveis ao público, e como a Telecol não tinha uma base legal adequada, se configurou uma violação à LGPD. A NPD entendeu também que a Telecol violou o artigo 41 da LGPD, porque ela não indicou de forma adequada quem era o encarregado pelo tratamento dos dados. Isso chegou a ser feito em algum momento pela Telecol, mas quando a NPD questionou, parece que eles tiveram uma dificuldade de indicaram só depois. Então, a penalidade aqui não foi por não ter o encarregado, foi por não ter indicado esse encarregado quando questionado. Enfim, a terceira violação identificada pela ANPD foi o artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da ANPD,
porque a Telecol se negou, não forneceu ali os esclarecimentos, as informações solicitadas durante o processo administrativo. A Telecol recebeu uma comunicação da ANPD pedindo esclarecimentos e simplesmente ignorou. Isso configura uma violação, esse artigo 5º do regimento, do regulamento, que gerou aí a multa de R$ 7.200. Então, no final das contas, considerando essas três infrações, a ANPD aplicou uma advertência pela não indicação adequada do encarregado, uma multa de R$ 7.200 pela infração ao artigo 7º, né, da ausência de base legal, e outra multa de R$ 7.200 pela infração ao artigo 5º do regulamento de fiscalização, por não ter fornecido as informações solicitadas pela autoridade durante o processo administrativo. Bom, essas penalidades, né, especialmente a multa, ela está em um valor baixo, né? Não chama muita atenção, um valor de R$ 14 mil, considerando que a empresa está comercializando dados de 130 milhões de usuários, mas ela leva bastante em consideração o porte da empresa, esse é algo super importante. Na hora que a gente vai falar das penalidades, né, eu acho que todo mundo sempre dá muito destaque para o valor, né, de 50 milhões de reais, mas esse valor é um limite, é o teto, é o máximo que você vai poder pagar de multa. Na verdade, a multa ela é de 2% do faturamento da empresa. Nesse caso, se a empresa tiver um porte pequeno, essa multa vai ser pequena também. Então, às vezes a gente se fixa muito pelo valor, né? Não, a multa pode chegar a milhões de reais, pode chegar a 50 milhões de reais. Nesse caso aqui, como era uma empresa pequena, e tem vários critérios para calcular essa penalidade, o valor ele ficou proporcional ao faturamento da empresa, totalizando R$ 14.400. Bom, pessoal, então passando só para o último slide, a gente queria só finalizar aqui com algumas conclusões de todos esses casos. A gente apresentou 14 casos da Europa e um caso do Brasil, mas durante a preparação a gente analisou muito mais do que isso. E as conclusões de todos esses casos concretos a gente vai passar aqui de forma bem breve nesse último slide. Tem alguns pontos que foram especialmente problemáticos lá na Europa, né? A indicação da base legal adequada, né? A gente viu que teve um caso, teve confronto entre legítimo interesse e consentimento, mais de um caso, para falar a verdade, né? Então, o consentimento livre e esclarecido é algo importante de ser identificado e coletado de forma adequada. Consentimento para o uso de cookies, um caso importante que o Dalmacio mencionou lá da França. Informações claras aos titulares de dados, a questão da transparência, né? Isso apareceu no caso da Itália, das rodovias, né, do aplicativo do pedágio. Medidas de segurança de informação adequadas. Às vezes a gente tem muita fixação com incidente, né, com problemas de segurança, achando que o incidente é o que vai gerar a maior penalidade, ou o maior número de penalidades. A medida de segurança é, sim, claro, muito importante. Isso foi mencionado no caso da empresa de saúde, né, do ransomware, mas ele não é o único critério que justifica infrações, que justifica as penalidades. A gente viu aqui de 15 casos, salvo engano, 1 ou 2 falaram sobre critérios de segurança. Seguindo, transparência, né? Explicar as finalidades. Então, o controlador ele tem o dever de transparência, ele tem que informar aos titulares como o uso dos dados dele é feito. Isso, às vezes, isso tem sido um problema muito grave, muito grande para as empresas que nem sempre conseguem se desincumbir, conseguem cumprir esse requisito de forma muito adequada. Eliminação dos dados, super importante. A definição dos papéis entre controlador e operador também é algo que a gente tem visto na prática que tem sido muito complexa no mercado, né? A gente atende alguns clientes e sempre tem aquele questionamento: eu sou controlador ou eu sou operador, o meu prestador de serviço não quer ser enquadrado como operador, como que eu defino isso? Tem uma orientação clara da NPD com relação a isso. A NPD estabeleceu, além do que está disposto na lei, a NPD criou um guia sobre as definições de controlador e operador, e lá tem uma espécie até de passo a passo de como identificar quem é quem nessa relação. Então, esse guia tem que ser o material básico de fonte na hora da definição dos papéis das partes entre controlador e operador.
Seguindo, a atenção redobrada a algoritmos, é aquela questão da explicação de decisões automatizadas, né? O caso do Banco da Alemanha. Princípios da necessidade e minimização, aqui a gente está falando especificamente do caso do supermercado, da rede de mercados, né? Para venda de bebidas alcoólicas, mas isso acontece bastante na prática. E, por fim, decisão de Schrems 2, é o caso que o Alexandre estava apresentando sobre as transferências internacionais, que justificou aí uma multa bem pesada para a Meta lá na Irlanda. Então, pessoal, essas são as conclusões. A gente agradece aí a participação de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, a gente fica à disposição para atender aí nesses últimos minutinhos. Pessoal, se não houver nenhuma dúvida nesse momento, aqui estão os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos encaminhar qualquer dúvida de vocês, tá? Que ela será prontamente respondida. E gostaríamos de agradecer a todos pela gentileza da participação e ficamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde.